duquesa da Silésia, nasceu por volta de 1174, no castelo de Andechs. Ela foi uma dos 8 filhos de Berthold IV, conde de Andechs e duque da Croácia e Dalmácia. De seus 4 irmãos, 2 tornaram-se bispos, Ecbert de Bamberg e Berthold de Aquileia. Otto sucedeu seu pai como duque da Dalmácia, enquanto Heinrich se tornou margrave da Ístria. De suas 3 irmãs, Gertrude se casou com André II, rei da Hungria, de cuja união surgiu Santa Isabel, landgravina da Turíngia. Mestilde se tornou abadesa de Kitzingen, enquanto Agnes foi feita esposa ilegal de Filipe II, da França, em 1196, com o repúdio de sua esposa legítima, Ingeborg, mas foi demitida em 1200. Inocêncio III, tendo colocado a França sob um interdito, Edviges foi educada no mosteiro de Kitzingen, e de acordo com uma antiga biografia, aos 12 anos, 1186, casou-se com Henrique I da Silésia, nascido em 1168, que em 1202 sucedeu seu pai Boleslau como duque da Silésia. A mãe de Henrique era alemã. Ele próprio havia sido educado na Alemanha, e agora, por meio de sua esposa, ele foi trazido para relações ainda mais próximas com a Alemanha. Henrique I foi um príncipe enérgico, que ampliou muito os limites de seu ducado, estabeleceu sua autoridade em uma base firme e prestou serviços importantes à civilização no reino. Para esse propósito, ele encorajou ao máximo a disseminação da civilização mais altamente desenvolvida existente nos territórios alemães adjacentes aos seus a oeste, de modo que a Silésia se tornou alemã em língua e costumes. Edviges agora assumiu um papel proeminente na administração beneficente de seu marido. Sua prudência, fortaleza e piedade conquistaram sua grande influência no governo da terra. Em particular, ela deu seu apoio a novas fundações monásticas e auxiliou aquelas já existentes. Foi principalmente por meio dos mosteiros que a civilização alemã se espalhou na Silésia. Henrique e Hedwig dotaram generosamente o mosteiro cisterciense de Lelbos, o mosteiro premonstratense de São Vicente e a fundação dos cônegos de Santo Agostinho em Breslau. Os seguintes mosteiros foram estabelecidos: o priorado agostiniano de Naumburg, no Bober, em 1217, posteriormente transferido para Seigan, o mosteiro cisterciense de Heinrichau, em 1227, e o priorado dos cônegos agostinianos em Camés, em 1210. Santa Edviges levou os dominicanos para Banslau e Breslau, os franciscanos para Goldberg, em 1212, e mais tarde para Crossen. Os templários estabeleceram uma casa em Kleinwels. Henrique também foi o fundador do Hospital do Espírito Santo, em Breslau, em 1214, e Edviges cuidou com caridade desinteressada das mulheres leprosas no hospital em Neumark. A pedido de sua santa esposa, o duque então fundou às suas próprias custas, e em terreno doado por ele mesmo, o convento das freiras cistercienses em Trebnitz, 1202. Esta foi a primeira casa de mulheres religiosas na Silésia. As primeiras freiras vieram de Bamberg e tomaram posse de seu novo mosteiro no início de 1203. Disse que a primeira abadesa foi Petrussa, sucedida pela beata Gertrudes, filha de Henrique e Edviges, que em tenra idade foi prometida a Otto von Wittelsbach, depois que ele assassinou o rei alemão, Filipe da Suábia. 1208, o noivado foi anulado, e Gertrudes entrou na abadia de Trebnitz, antes de 1212, onde mais tarde se tornou abadesa. Após seu casamento, Edviges residiu principalmente em Breslau. Ela teve 7 filhos. Boleslau, Sofia e Agnes morreram em tenra idade. Henry sucedeu ao título de seu pai. Conrad morreu ainda jovem, em consequência de uma queda de seu cavalo, em 1214,
e Gertrude abraçou a vida religiosa. No dia de Natal de 1208, outro filho de Edviges foi batizado, provavelmente não idêntico ao Boleslau acima mencionado, que havia morrido antes dessa época, por sugestão de Edviges. Após o nascimento deste último filho, ela e seu marido levaram uma vida virgem em 1209 e pronunciaram um voto de castidade diante do bispo de Breslau. O duque Henry fez a tonsura e deixou sua barba crescer como os irmãos leigos cistercienses. Daí, seu cognome de o Barbudo. Deste momento em diante, Edviges passou grande parte de seu tempo na abadia de Trebnitz, onde, com a morte de seu marido, em 1238, ela assumiu sua morada permanente na abadia, para que pudesse se dedicar sem reservas a exercícios de mortificação e piedade, bem como a obras de caridade. Ela transferiu para a abadia sua herança de Chaouen, e Edviges teve muitas provações e tribulações. No ano de 1227, seu marido, com o duque Lesco de Sandomir, foi traiçoeiramente atacado por Montopolk, duque da Pomerânia, e gravemente ferido. Edviges imediatamente correu para Gonçalves, onde o ato sangrento havia ocorrido, para cuidar de seu marido. Lesco havia sido morto, e a guerra agora estourou entre Henrique da Silésia e Conrado da Masóvia pela posse de Cracóvia. Conrado foi derrotado, mas conseguiu surpreender Henrique em uma igreja que participava do serviço divino e o levou cativo para Plock. Edviges imediatamente foi ajudar o marido, e sua aparição causou tal impressão em Conrado da Masóvia que ele libertou o duque. Dos filhos de Edviges, apenas Gertrude viveu mais que ela. O duque Henrique II caiu em Wallstatt, 1241, em uma batalha contra os tártaros. Após a morte de seu marido, Edviges assumiu o hábito cinza dos cistercienses, mas não foi recebida na ordem como religiosa. Para que pudesse manter o direito de gastar suas receitas em instituições de caridade, a duquesa praticou severa mortificação. Suportou todas as provações com a maior resignação. Com caridade abnegada, cuidou dos doentes e apoiou os pobres. Em sua vida interior de oração, ela se entregou à meditação sobre coisas sobrenaturais. Sua piedade e gentileza lhe renderam, mesmo durante a vida, a reputação de santa. Com Santa Edviges como padroeira, Spiske, mais tarde cônego em Breslau, fundou, em 1848, uma piedosa associação de mulheres e jovens, da qual se desenvolveu a Congregação das Irmãs de Santa Edviges, estabelecida em 1859, em Breslau, sob a regra de Santo Agostinho, e constituições aprovadas pelo bispo. O principal objetivo é a educação de crianças órfãs e abandonadas. Elas também conduzem escolas para meninas e escolas profissionais. Sua atividade se estende principalmente pela Alemanha e Áustria, mas elas também têm uma casa na Dinamarca. As irmãs somam cerca de 300, com casa-mãe em Breslau.